Graça e paz, meus amados. Aqui é o pastor Paulo Francisco. Estou aqui para ministrar uma palavra ao seu coração da parte do nosso amado Deus. E quero pedir para você aí clicar no joinha, compartilhar esse vídeo, fazer comentários. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Clique aí no sininho para você receber as ministrações. E vamos buscar evangelizar. Buscar também abençoar vidas através de uma mensagem. Pois a palavra de Deus, ela transforma as vidas. Eu quero convidar você a ser um instrumento na obra de Deus, transformando pessoas através de ministrações. Eu sei que você não segue somente o meu canal, mas se você vê uma ministração boa que pode ajudar pessoas, não deixe ela somente para você, compartilhe com as outras pessoas. Eu quero ler com vocês aqui Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. A Bíblia diz assim, e versículo de número 5. Pedro estava encarcerado, mas a igreja fazia contínua orações por ele a Deus. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Veja só, o poder da oração. O que é o contexto do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos? O livro de Atos dos Apóstolos conta a história da igreja, o início da igreja cristã após a morte e ressurreição de Cristo e a sua ascensão e a descida do Espírito Santo. Aqui nós já estamos praticamente quase encerrando a participação de Pedro nesse Atos dos Apóstolos, nesse livro, aqui no capítulo 12. E aqui Pedro foi preso após Tiago, irmão de João, ser morto e beber do cálice que Jesus disse que com certeza ele iria bebê-lo. Então, Pedro, ele é preso. Os judeus daquela época gostaram da morte de Tiago e Herodes queria também matar Pedro. E antes de matá-lo, ele o acorrentou, queria apresentar Pedro na festa dos pães asmos, ou seja, queria trazê-lo ao povo na época festiva para poder fazer uma cena pública e imprimir uma morte dolorosa a Pedro. Todavia, ele foi preso, mas a igreja não perdeu um foco importante, que é o foco da oração. Irmãos, Pedro estava guardado, estava ali amarrado, um guarda à sua direita, um guarda à sua esquerda, dois guardas na porta, e era uma situação que aos olhos humanos nós podemos dizer impossível de ser solucionada. Mas a igreja está fazendo um papel importante. Quem é a igreja? Quem são a igreja? São os santos que foram chamados de dentro para fora, ou seja, do mundo distante de Deus, para estarem perto de Deus através de Jesus, unidos em um só propósito, em um só corpo, aqueles que a Bíblia chama de santos ou salvos, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A igreja iniciante, as pessoas que foram chamadas para ter fé em Cristo, se uniram num propósito especial, qual? De orar. E iniciaram um grande clamor, e começaram a buscar a Deus, e começaram a bombardear o céu em oração. O que isso significa? Que começou a trazer para Deus pedidos nos quais Deus se sentiu movido a responder. Quais eram os pedidos? A libertação de Pedro, a igreja ali menina, com pouco tempo ali de fundação, ela precisava de um dos seus grandes líderes. Nós vemos ali Pedro, João, o apóstolo e Tiago, irmão do Senhor, como os grandes líderes daquela época, as três lideranças que formavam a coluna da igreja primitiva. E aquele povo precisava de Pedro. E eles, sabendo disso, começaram a clamar, e orar, e orar, e orar, e orar, fazendo petições a Deus. E você vai me dizer, como que eram essas petições? Eles chegavam diante de Deus e abriam o coração, colocando para fora aquilo que estava dentro desse coração. Ou seja, uns pediam, Deus liberta Pedro, tu sabe que nós precisamos de Pedro, Pedro é uma bênção, não deixa ele morrer como Tiago foi morto, o Senhor quis levar Tiago, mas nesse não é o momento de levar Pedro. E orações diversas, nesse estilo diferente, não importa como foi cada oração, o importante é que Deus ouviu cada uma dessas orações. E a Bíblia diz que como resposta, desceu um anjo aonde Pedro estava, trazendo liberdade para ele, libertando-lhe do cárcere, fazendo com que os soldados que estavam amarrados a ele não notassem a sua saída, abrindo as portas de uma maneira sobrenatural, fazendo com que Pedro saísse daquela prisão. Aonde a morte era certa, Deus restituiu a vida para Pedro. Pedro, no primeiro momento, achava que era uma visão, mas, na verdade, ele estava tendo uma experiência sobrenatural de uma grande resposta de Deus
da oração. É muito importante trechos como esse, onde Deus mostra a sua glória através de uma igreja que se une em oração. Pedro sai da prisão, vai direto para a casa onde ele se reuniu com seus amigos, a casa de João Marcos, e lá, o que acontece? A menina, a serva, ela ouve a voz de Pedro, ouve ele batendo na porta e ela não abre a porta, ela volta correndo em alegria e diz: olha, Pedro está aí. Eu quero chamar a atenção para nós que somos cristãos. Às vezes nós oramos e Deus envia a resposta, e quando Ele nos envia a resposta, nós ficamos tão perplexos com essa resposta que a gente acha que não é verdade. As pessoas ali começaram a dizer: é o anjo dele, não pode ser isso e aquilo. Só que Pedro, ele foi insistente, continuou batendo na porta para mostrar que ele estava livre, para fazer com que os irmãos levassem um recado a Tiago e falassem: olha, Deus respondeu as orações e eu estou liberto. A igreja do Senhor, a igreja que ora, a igreja que clama, a igreja que busca, ela terá a resposta. Nós vivemos um tempo difícil, nós estamos aí já fechando o mês de março, hoje é dia 30 de março de 2020, temos aí esse período da Covid, essa enfermidade que está aí alastrada pelo mundo, chegou ao Brasil, tem feito quarentena, as autoridades estão em pânico, as emissoras de comunicação têm colocado um pânico entre as pessoas, mas nós que somos cristãos, nós temos uma arma importante, a arma da oração. Não há dificuldade que nós não possamos vencer através do clamor, da glória de Deus manifesta pelo nosso clamor. Então eu quero juntamente com você, meu amado, ter dentro dessa palavra uma visão profética de transformação através da oração. Se nós clamarmos, muitas coisas vão mudar. Eu, como pessoa, individualmente, quando clamo, Deus ouve e está disposto a responder a minha oração. Mas quando eu estou unido no propósito da igreja, corpo de Cristo, mais facilmente o Senhor estará respondendo às minhas orações. Eu quero dizer que nós, como igreja, nesse tempo de dificuldade, devemos nos humilhar, devemos descer na presença de Deus, devemos colocar em arrependimento nossas atitudes pessoais, como unidade, quando as pessoas são casadas na unidade conjugal, pedir perdão pela unidade familiar, marido, esposa e filhos, pedir perdão, arrependimento por a igreja. Eu, como pastor, pastoreio a igreja, eu peço perdão diante de Deus pela igreja, pelas atitudes da igreja que estou pastoreando. E além da igreja que estou pastoreando, a igreja em geral, comunidade, nós devemos pedir perdão diante de Deus e se arrepender e buscar a proteção, a graça e a misericórdia de Deus, porque certamente Ele vai responder as nossas orações. E como Ele libertou Pedro, Ele vai libertar aqueles que estão amarrados por essa enfermidade. Estará libertando outras mais pessoas que estão fazendo a vontade de Deus. Eu quero dizer que você que está passando um momento em que você está preso, o Senhor traz liberdade, seja de uma enfermidade. Espiritualmente, se você está preso, a igreja está orando e clamando por você, você também será preso dessas amarras para fazer a obra de Deus. Pedro foi solto com um grande propósito, de continuar ministrando a palavra do Senhor. Eu quero dizer que o Senhor vai também te libertar com um grande propósito e fazer com que você possa continuar levando a palavra de Deus. Não permita que o inimigo destrua sua fé. Continue acreditando no poder da palavra, porque o nosso Deus, Ele é transformador. Fique com essa palavra, Deus te abençoe. E se você gostou desse vídeo, compartilhe ele, leve para alguém que está precisando. Dê um clique aí no joinha, ajude esse canal a crescer e abençoe mais vidas, em nome de Jesus. Amém.